Olá, Libra! Cheguei para a sua leitura geral, intuitiva e coletiva para fevereiro de 2026. Lembrando que é uma leitura coletiva, então nem sempre uma leitura coletiva ressoa conosco do começo ao fim. Tenha discernimento, pegue somente aquilo que faz sentido com você e o que não estiver falando, tá tudo bem. Solta para o universo que ele é inteligente, ele vai se encarregar de entregar para a pessoa certa. Combinado? Então vamos lá, se você tem Sol, Lua, Ascendente no signo de Libra, esta leitura é para você. Se você também tem pontos muito fortes no seu mapa no signo de Libra ou lá na casa 7, essa leitura também vai falar com você, ok? Então vamos lá, vou iniciar aqui com o oráculo Além da Lemúria, vou perguntar qual que é a frequência espiritual que está ativa ou se ativando para Libra em fevereiro. Vou trabalhar com o tarô das bruxas, perguntando aí o que está vindo na sua direção, o que precisa se encerrar, o desafio. E para finalizar, nós vamos trabalhar com o oráculo ciclo lunar, para perguntar aqui qual que é a atitude emocional, energética, que está mais alinhada com você para atravessar esse mês de fevereiro. Combinado? Então vamos lá. Peço licença para entrar na energia de Libra. Que eu seja um canal de orientação. Opa, vamos lá. Que eu seja um canal de orientação, auxílio e cura. Tem alguma coisa relacionada a falar, né? Ou você já engoliu muita coisa durante muito tempo e que precisa de fato colocar para fora, tá? Eu senti de uma forma mesmo muito forte uma conexão, talvez um bloqueio no chakra laríngeo, na garganta, que precisa ser desbloqueado esse mês, ok? Então vamos ver se essa energia se apresenta no decorrer da leitura. Vamos lá? Libra, vou perguntar aqui qual que é a frequência espiritual que se ativa para vocês no mês de fevereiro. Lembrando, né, que é uma leitura coletiva. Então, qual é o grupo aqui de Libra que eu estou acessando? De forma clara e objetiva, por favor, espiritualidade. Qual que é a frequência espiritual que se ativa ou está se ativando para Libra em fevereiro de 2026? De forma clara e objetiva, vamos lá? A lâmina correta, espiritualidade, por favor, a lâmina correta. Com a frequência espiritual, nós temos aqui vulnerabilidade. Essa lâmina de vulnerabilidade pede, né, que você enxergue a força que existe na sua vulnerabilidade. Não significa fraqueza, não significa desmotivação, não significa realmente fragilidade, tá? Inclusive, a nossa força está realmente em acessar as nossas vulnerabilidades, saber o momento de se recolher, mas também saber o momento de se mostrar, de pedir ajuda, né, de se permitir ser ajudado ou ajudada. Então, tem muito forte aqui fevereiro pedindo para que você trabalhe essa energia, né, da sua vulnerabilidade, porque existe uma força tremenda aí e se conecta claramente com esse chakra laríngeo, né? De repente, tem algo que você precisa falar com alguém, que você precisa pedir para alguém e isso está bloqueando a sua vida, pode inclusive estar atrapalhando mesmo a sua saúde física, né? Porque é como se fosse mesmo esse bloqueio na garganta. A garganta é a comunicação, é o verbo, é pedir socorro, é pedir ajuda, né? É se permitir ser ajudado. Porém, o óbvio precisa ser dito. Eu não tenho como adivinhar se você precisa de ajuda, a não ser que você me fale. E eu sinto aqui alguns librianos, né, segurando, bloqueando esta energia, né, que tem uma força muito grande na vulnerabilidade, tá? E no fundo do deck, a jornada da totalidade, tá vendo? É exatamente isso. Você precisa, todos nós, ninguém é uma ilha, né? Nós não estamos aqui, nem temos essa autonomia para vivermos sós. Então, todo mundo precisa de todo mundo. O que eu sinto aqui é até para que você entre nessa energia da totalidade, da integração completa, você precisa de algumas chaves, de alguns portais, de outras pessoas, para que você possa começar a se integrar. Sinto muito forte essa energia, tá? De forma intuitiva, mas é o que eu venho sentindo aqui. Para que você consiga acessar esta jornada mesmo da totalidade, você precisa acessar a sua vulnerabilidade. Você precisa permitir também que esta força que existe, né, na vulnerabilidade seja enxergada mesmo como força, não como fraqueza, tá? Essa é a informação aqui, Libra. Para quem vai fazer sentido, tá?
Bom, de forma clara e objetiva, com o tarô e espiritualidade, eu quero perguntar o que se ativa, né? O que se move na direção de Libra em fevereiro de 2026. E agora eu senti uma leve pontada na cabeça, uma dorzinha de cabeça incômoda, como se, é o que eu disse, tem alguma informação aqui, tem alguma conversa que precisa ser falada e Libra está segurando ou está com medo de falar, e isso está inclusive trazendo uma ansiedade mental. Tá mexendo de fato com os pensamentos. Lembrando que vocês do elemento ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário. Às vezes é um desequilíbrio que mesmo sem perceber, Libra está trazendo na vida, né? Nos chakras, desalinhando os chakras, inclusive o chakra laríngeo, porque está bloqueando alguma informação aqui, né? Tá muito clara essa informação. Bom, mas eu vou perguntar o que se move aí na direção de Libra em fevereiro de 2026, espiritualidade, por favor, de forma clara e objetiva. Vamos lá. O que se move na direção de Libra, espiritualidade? A lâmina correta já caiu. Vamos ver? E o que se move, né? Tá vindo lento, mas aqui fala de uma honra, uma estabilidade. Aqui realmente Libra está numa espera, né? Esperando que algo aconteça, que alguém se mova na sua direção, que alguém venha te fazer alguma coisa. Porém, o que eu sinto aqui é um bloqueio na comunicação. É como se houvesse mesmo uma interferência. É o que eu disse, o óbvio precisa ser falado. Aqui eu sinto alguns librianos esperando do outro alguma atitude, alguma reação, porém, né, não é falado, não é verbalizado, tá? E existe essa demora, porque ele é o cavaleiro mais lento do tarô. Ele é do reino, né, de terra, touro, virgem e capricórnio. E o reino de terra é da realização, da materialização. Isso só começa a acontecer na vida de Libra quando Libra se comunicar. Eu sempre falo, né, quem tem boca vai a Roma, porém, quem não se comunica se estrumbica, tá? Então, eu sinto aqui que é como se, mesmo de forma inconsciente, Libra estivesse segurando, né, uma informação, uma conversa, esperando que o outro venha, né, na sua direção, mas pode chegar para você? Pode, mas aí aqui fala que pode demorar muito mais do que se você se comunicasse, do que se você verbalizasse, né, explicasse de fato o que você precisa. O cavaleiro de copas, de ouros, desculpa, né? Como eu expliquei, ele é o mais lento do tarô. E ele traz muito forte a energia de virgem. Vai falar com o reino de terra, touro, virgem, capricórnio, mas traz muito forte a energia de virgem. Virgem é o signo da rotina, do dia a dia, da cura na prática, né? Quando você coloca essa energia de cura no seu dia a dia. Virgem é um signo metódico, que tem um senso crítico também. Às vezes um perfeccionismo, às vezes um ficar parado esperando, né? Que tudo seja feito, né, de uma forma perfeita, de que tudo aconteça dentro de uma perfeição, tá? Então isso pode ser sim um bloqueio na sua vida cotidiana, na sua rotina, tá, Libra? E isso pode ser sim algo que já deveria ter sido entregue para você, já deveria chegar para você, mas existe uma demora, uma morosidade, porque tem uma conversa que precisa acontecer aqui, tem um diálogo que não aconteceu e o outro não consegue adivinhar. Tá? Isso tá forte aqui pra mim. Tem uma espera aqui muito grande, tá? Bom, vamos lá. O que precisa se encerrar na vida de Libra em fevereiro de 2026, espiritualidade, por favor? O que precisa encerrar? De fato, o que se encerra aqui para Libra em fevereiro de 2026? Vamos lá? A lâmina correta. A lâmina correta já caiu. E caíram duas, na verdade, ó. E eu vou aceitar, né? Porque foram as duas que eu vi. A primeira lâmina que caiu foi um rei de espadas, que é o reino de vocês, tá? Gêmeos, Libra e Aquário. E o rei de espadas, ele traz muito forte
essa energia de honra, essa energia de atitude, essa energia de comunicação, de liderança. E o Rei de Espadas, ele se conecta muito forte, principalmente na sua leitura, com o signo de Gêmeos. Gêmeos é a comunicação, tá vendo? Gêmeos é o avanço, Gêmeos é o comunicador entre mundos. Então, o que eu sinto aqui, o que precisa se encerrar é essa distância, né? Essa falta de diálogo entre Libra e uma pessoa, pode ser um parente, pode ser um profissional, né? Um chefe, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma amizade, eu não sei, mas essa honra precisa chegar para você, essa justiça precisa chegar para você, essa conversa, né? Ela precisa acontecer para que de fato você entre, né, nessa jornada da totalidade, para que você desbloqueie, né, a sua energia, né, para que você reconheça a força que há em você, tá? Tá muito forte aqui essa energia. Gêmeos, ele é regido pelo arcano de Mercúrio, né? O planeta Mercúrio. E Mercúrio é o comunicador, né? Aqui realmente está faltando uma conversa, tá, Libra? Pode parecer essa leitura que não está fazendo sentido, para mim parece que não está fazendo sentido, mas para quem vai fazer sentido. Tem uma conversa aqui que não foi dita, tem talvez um pingo no i que não foi colocado, e isso precisa acontecer até para que, né, você seja coroado, coroada, para que essa honra aconteça na sua vida. Lembrando que o Cavaleiro de Ouros, ele também traz a honra, né? Ele entrega. Inclusive, ele é o cavaleiro mais comprometido que tem. Ele pode demorar para chegar, ele pode enfrentar uma luta, uma guerra, ele pode perder a espada, ele pode perder a armadura, ele pode perder o cavalo, mas ele é comprometido. O ouro, né, que foi enviado para você através dele, ele entrega. Tá? Aqui tá muito forte. Então, são duas lâminas que trazem forte essa energia, né? E essa palavra de honra. Uma honra precisa acontecer e essa honra, ela vem através de um diálogo, de uma conversa, tá, Libra? Muito forte. E junto com o Rei de Espadas, me caiu o arcano maior número 7, que traz a energia de Câncer. Câncer é o arquétipo da mãe, da maternidade, do acolhimento, né? Pode ser uma conversa, como eu expliquei, com alguém da família. Pode ser a figura materna, pode ser você, a mãe, né, que precisa ter uma conversa com o filho, com os filhos, eu não sei, mas tem essa energia familiar aqui, tá? Lembrando que família necessariamente não precisa ser a família só de sangue, pode ser os amigos, os colegas de trabalho, então a família de trabalho, a família, né, que você escolhe caminhar na sua jornada. E é a partir desta conversa que precisa acontecer que você avança. Mais uma vez, nós temos Gêmeos aqui, tá vendo? Os cavalos, eles representam a energia de Gêmeos, comunicação. Você precisa dessa conversa, você precisa se comunicar com alguém, você precisa esclarecer alguma coisa para que de fato a sua vida ande. A sensação que eu tenho aqui, Libra, é que existe uma paralisação, como eu expliquei. Saímos com o primeiro cavaleiro aqui mais lento do tarô, tá? Tem alguma coisa parada na sua vida por falta de um diálogo, de uma comunicação, tá? E isso só vai acontecer de você assumir a direção da sua vida, de você avançar, de ter um sucesso, de receber aí uma honra, uma vitória, quando houver uma comunicação, um diálogo, uma conversa, que pode ser, como eu expliquei, com uma mãe, pode ser com algum outro familiar, com alguém do seu ambiente de trabalho, a família, né? Essa energia mesmo familiar, ela tá muito forte aqui, tá, Libra? E realmente, aqui o que se encerra é essa paradez, essa paralisação, porque carro, ele significa deslocamento, movimento, e aqui o carro tá parado. Ele vem espelhando aqui com o Cavaleiro de Pentáculos, é uma energia que está estacionada na sua vida e você não consegue nunca completar aqui essa jornada da totalidade, tá? É como se Libra estivesse vivendo no quase. Quase fui, quase avancei, quase cheguei, quase ganhei. Tá no quase. Por quê? Porque o carro não tá andando. O carro tá parado aqui. E tá parado por falta de diálogo, de comunicação. Isso tá bem claro aqui, tá? Bom, vou perguntar aqui qual é o desafio para Libra em fevereiro de 2026, espiritualidade. Desafio para Libra de forma clara e objetiva. Bom,
quase caiu aqui, e veio justamente, na minha visão, a justiça. Mas agora vem a estrela, tá vendo, ó? E veio praticamente em cima do cavaleiro de pentáculos, e a estrela rege aquário. Lembrando que o Sol está em Aquário, nós vamos ter um eclipse no dia 17 em Aquário. O céu praticamente está todo ativado em Aquário, porque nós temos muitos planetas em Aquário. Mercúrio, Marte, Vênus, Plutão lá comandando, o Sol está em Aquário, então, ou seja, o céu está informando para você que é hora de avançar, que é hora de seguir em frente. A estrela trazendo Aquário, Aquário fala do futuro, mas também fala do coletivo, fala de grupos, fala de geografia, fala de mudanças, de brilho, de sinais. Então aqui, Libra, observe os sinais, porque o seu desafio aqui é avançar, é olhar para frente. Não dá mais para ficar parado no passado, preso a uma história que não se encerrou, a uma conversa que não foi encerrada de forma correta, tá? Aqui, como eu disse, mais uma vez está falando de grupos, de pessoas, né? Como o carro está representando essa energia de tribo, de família. E Aquário vem trazendo coletivo, vem trazendo grupos, mas aqui pede, né? Não dá mais para ficar estacionado, não dá mais para ficar, né, se sentindo enfraquecido, bloqueado. É hora de falar, né, doa quem doer e avançar, tá? Então, observe os sinais, porque aqui a estrela também fala, além de proteção espiritual, ressignificar o que foi. Não dá para ficar parado no ontem, naquilo que aconteceu, naquilo que não aconteceu, é hora de seguir em frente. Aqui está muito clara essa informação, tá? Então, o desafio é seguir adiante. É seguir adiante realmente, tá? Você ficou parado, tempo demais, ou você está parado, parada, tempo demais aqui, tá? E tem acontecimentos, a vida precisa fluir, tem honra, tem justiça que precisa chegar na vida de Libra, né? A partir do momento que você se movimenta, tá? Bom, qual que é o chamado prático para Libra aqui, espiritualidade? Chamado prático para Libra em fevereiro de 2026. Vamos lá? Chamado prático para Libra, fevereiro de 2026. Chamado prático de espiritualidade, a lâmina correta em fevereiro de 2026. Chamado prático, caiu. Nós temos aqui, ó, a Imperatriz. Lembrando que a Imperatriz, ela rege Vênus, lembra? Vênus está em Aquário. Então, e Vênus rege também você, porque rege tanto Touro quanto Libra. Vênus fala de beleza, de harmonia, de dinheiro, né? De valores. Então, aqui, o chamado prático é se posicionar. A Imperatriz, ela senta no trono dela, né? Ela tem os guardas na porta, ela tem o portão fechado. Só que aqui eu sinto que é como se tivesse uma Imperatriz na linha de frente. Aonde já se viu, né? Os guardas aqui é como se tivessem descansando e a Imperatriz lá, guardando, né, os portões do império dela. E é isso. Aqui tá na hora, porque você tem uma energia de prosperidade, você é geradora de luz por excelência, fala de criatividade, fala de beleza, fala de harmonia, fala de dinheiro, né? De criar filhos, criar projetos, criar sonhos, de realização. Só que aqui eu sinto que tem uma Imperatriz cansada, tá? Lembrando que o tarô, ele não fala de gênero, tá? Ele fala de energia, não importa se você é um homem, um libriano ou uma libriana. A Imperatriz, ela traz essa energia de Vênus, de amor, de beleza, de cuidado com si mesmo, né? De olhar para a sua energia, né? Aqui eu estou falando com uma Imperatriz, também pode ser mãe, né? Que está muito forte aqui, que pode ter esse brilho apagado por uma mãe, ou ser essa mãe que está apagada por uma conversa que não finalizou, por algo que ficou atravessado na sua garganta. Lembra, eu senti muito forte quando eu comecei a leitura, uma trava, né? Uma tosse, como se eu quisesse colocar para fora algo que estava entalado, engasgado, tá? Essa Imperatriz, ela está engasgada aqui, né? Tem algum assunto aqui que não foi resolvido, que não foi finalizado. E aqui o chamado prático é isso, é se posicionar, é se colocar aí na sua posição de soberania, tá? Aqui tá muito forte. Inclusive, isso pode estar atrapalhando você, Libra,
na conquista material, tá? Lembra, Vênus também fala de dinheiro, é o valor próprio, o quanto eu me valorizo, o quanto eu olho para mim, o quanto eu me respeito, isso expande para fora. Aqui tem uma conversa que pode ter acabado com a autoestima, né? Ou que não aconteceu e que drenou a energia dessa imperatriz, que está bloqueando realmente uma honra, um avanço, um sucesso. Por isso que a estrela fala, observa os sinais. Eu sinto muito forte aqui, Libra, que depois desse eclipse do dia 17, que inclusive, né, 17 é a estrela, e fala de aquário, e esse eclipse que nós vamos ter é no dia 17 aí de fevereiro em aquário. Eu sinto muito forte que depois desse eclipse, muita coisa vai acontecer, tá? E assim, não é que vai acontecer porque os céus, somente os céus quer, mas é porque você precisa agir, né? É o que eu disse, é você olhar. Aqui eu sinto essa vulnerabilidade trazendo uma fraqueza, Libra se sentindo enfraquecido, enfraquecida, sem coragem, diminuído, diminuída. Só que, gente, você é uma imperatriz. Aonde, né? Fizeram você acreditar que você não era ninguém, né? Tá na hora de trazer essa energia de novo, tá? Tá muito forte, é a sua essência, faz parte de você. Porque senão você nunca vai conseguir completar um ciclo, entrar nessa energia da totalidade, tá? Inclusive a estrela também fala de saúde, de ressignificar, de futuro, de olhar para frente. O carro tá falando, é hora de movimento. É hora, né, de... Não espere ninguém colocar a coroa na sua cabeça. Você é uma imperatriz, você já vem com uma coroa natural, tá? Tá muito forte aqui essa energia. Bom, conselho final para Libra. Conselho final para Libra, espiritualidade. De forma clara e objetiva, conselho final para Libra, já virou. E, gente, olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Nós temos 4 arcanos maiores. Aqui nós estamos falando, sim, de uma mudança, né? Um deslocamento que começa no céu, assim no céu como na terra, tá? Tá muito forte. Aqui nós temos, o conselho final para vocês é brilhe, exponha a sua luz, não tenha medo de ser quem você é, quem você veio para ser, tá, Libra? Aqui nós temos o Sol trazendo muito forte Leão, lembrando que dia 1º de fevereiro iniciou uma lua cheia em Leão. O Sol está em Aquário. Leão é o oposto complementar de Aquário, tá? O conselho final é brilho, é vitalidade, é saúde, é não se apagar, é lembrar que você é a imperatriz, o imperador da sua própria vida, tá? Aqui tem movimentos. O sol não dá para esconder, né? Fala de uma exposição, fala de uma verdade, de uma nova consciência. Aqui nós temos o cavalo representa a liderança. Nós estamos também entrando aí, né, no ano do cavalo de fogo, é avanço, é movimento, é atitude, é reinícios, é inícios. Nós temos uma criança aqui também, tá? Então, o conselho final para Libra é realmente conversa o que tem que conversar, coloque os pontos nos is. Se não dá para ter uma conversa, comece a trabalhar em você, né? Aquilo que você engoliu, aquilo que você aceitou, aquilo que está travando a sua vida e avance, siga em frente. Observe os sinais. Nós temos 4 arcanos maiores aqui. Então, nós estamos falando de consciências superiores, de auxílio da espiritualidade, tá? Tem um mover, um se mover, mas saiba que você não está só, Libra, porque você tem força e proteção espiritual, tá? Isso tá muito forte aqui. E no fundo do deck, 10 de pentáculos, tá vendo? Tá muito relacionado com família. Tá muito relacionado aí, realmente pode ser um casamento, porque o 10 de ouros também pode representar a energia de casamento, tá? Mas pode falar da família. Um encerramento aqui que precisa de fato acontecer, tá? 10 de pentáculos é a lâmina que vai falar com touro, virgem e capricórnio, mas mais uma vez é a lâmina que rege virgem. Então é a cura na família, é a cura realmente, né, através da rotina, da mudança, de uma nova consciência, é o deixar de carregar tudo sozinho, porque tem uma imperatriz aqui, como eu disse, sobrecarregada, numa linha de frente, quando na verdade tem que estar sentada no seu trono, tem que saber a energia que carrega, tá? E assim, não se deixar se desvalorizar porque outra pessoa não tá te dando valor. O seu valor não é medido pela régua do outro, tá, Libra? Aqui tá muito forte essa informação. Então, virgem aqui, né? Tá na hora de avançar, tá na hora de se curar, curar no dia a dia, na rotina, curar o corpo, curar a mente, essa cura que precisa acontecer.
Como eu expliquei, Cavaleiro de Pentáculos, né? Ele traz muito forte a energia do reino de terra, então ele está trazendo Virgem, assim como finaliza com 10 de Pentáculos, que também é energia de Virgem. Cura na rotina, no dia a dia, tá? O Rei de Espadas, que é o reino de vocês, Gêmeos, Libra e Aquário, trazendo muito forte aqui na leitura de vocês energia de Gêmeos, comunicação. Tá? Aqui estratégia, movimento, mente afiada, né? Resolver com a lógica, tá? Com a razão e não ficar na parte emocional aqui, aonde traz câncer muito forte, né? Às vezes é o emocional que trava. Então é ter uma conversa necessária para que a vida possa fluir. A estrela trazendo Aquário, observa os sinais, fala de ressignificar o passado e seguir em frente. A Imperatriz trazendo vocês e Touro, né? Então é hora de se colocar no seu trono, é hora de assumir o seu poder, é enxergar o valor que você tem, tá? E também nós temos aqui o Sol trazendo Leão, mas também trazendo Aquário muito forte. Você pode ter Aquário muito forte no seu mapa, ou devido a essa configuração que nós estamos tendo no céu. E também, né, você pode estar lidando com alguém de Aquário, que Aquário ele pode parecer meio frio, né? Aquário pode parecer uma pessoa meio desconectada de sentimentos, mas Aquário sabe o que tem que finalizar, quando tem que finalizar para avançar, tá bom? Enfim, para quem essa leitura vai fazer sentido? Vocês têm a faca e o queijo na mão aqui. Só que para avançar é isso, é uma conversa que precisa ter, nem que seja uma conversa íntima. Se você não consegue ter uma conversa com o outro, tenha com você, na sua intimidade. É essa conversa que você precisa ter com você mesmo, para que você se sinta em paz e para que você renasça novamente, assuma o seu poder, tá? Bom, vamos lá. Conselho final para Libra com o oráculo Ciclos Lunares. Qual que é a atitude emocional e energética mais alinhada para vocês atravessar este mês de fevereiro? Vamos lá? De forma clara e objetiva. De forma clara e objetiva, espiritualidade. Uma lâmina só, a lâmina correta, por favor, já virou. Gente, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Olha isso. A energia da raiva e a energia do fundo do mar. O fundo do mar aqui está falando das emoções profundas, tá vendo? Pode representar, sim, essa energia de dar um mergulho interno. Por isso que eu falo, às vezes a conversa não é com o outro, é consigo mesmo. É finalizar uma conversa que não aconteceu fora, mas que precisa acontecer dentro de você. Até para que você saia dessa energia da vulnerabilidade como fraqueza e enxergue a força que há, né, nesse sentimento. Tá? O fundo do mar está trazendo muito essa informação. Fala sobre emoções que precisam ser assentadas, ressignificadas, curadas, tá? E a raiva. A raiva é uma energia que necessariamente não é a raiva do outro. Pode ser sim uma raiva dos acontecimentos, uma raiva do que não aconteceu, uma raiva realmente, né, do seu comportamento, da sua atitude. Mas a raiva, ela também é uma energia que, quando bem elaborada, quando bem, né, assentada dentro de nós, ela traz a energia de Áries, né, do planeta Marte também, que é o fogo, não para fazer guerra, não para explodir, né, mas para arrumar a casa interior, né, porque o fundo do mar fala das nossas emoções, que também pode representar a nossa casa interior. E perceba que a raiva pode ser aqui também uma raiva que ela não está sendo explodida para fora, ela está sendo implodida para dentro. Você está com raiva do que você não falou, ou do que você falou, ou do que você ouviu, sabe? É uma energia de remoer, é isso que eu sinto aqui, só que isso está sendo um veneno para você. Por isso que tem todos esses arcanos maiores dizendo, precisa ressignificar, precisa curar, precisa trabalhar isso. E usar essa energia da raiva a seu favor, não contra você. Porque a energia da raiva traz muito forte a energia do fogo. E o fogo, quando ele está em equilíbrio, ele é perfeito, ele transmuta, ele encerra ciclos. Agora, quando o fogo está desproporcional, ele sai queimando tudo, ele sai lambendo tudo, ele sai trazendo caos, né? Gigantesco, que não precisa acontecer, não precisa finalizar desta forma, tá bom? Enfim, para quem é essa leitura, vai fazer sentido. Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.